Mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai. Pedimos, Pai amado, as Tuas bênçãos, que Tu derrame sobre nós, Senhor, as bênçãos do céu, Senhor. A cada um que está aqui presente e também os que estão na conexão. Que todos nós, Pai, possa sair desse culto melhor. Ó Pai bendito, na Tua presença, Pai amado. Ajude, Senhor, e encha com Teu Espírito Santo a cada um de nós. Nos deixa, Senhor, estar mais perto de Ti a cada dia que passa, Senhor, porque estamos nessa caminhada rumo aos céus. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo a todos vocês, uma boa noite, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para adorar o Senhor Jesus Cristo, porque somos gratos a Ele por a grande salvação que Ele tem dado a cada um dos seus filhos, quando Ele levou os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Então, cada cristão ama o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. E por isso que nós lhe adoramos. Por isso que os cristãos se reúnem, né, para ouvir a palavra, porque a palavra é alimento para as nossas almas. E isto é um grande privilégio nesse tempo que nós estamos vivendo, quando cada vez mais as forças das trevas têm arrastado milhões para a escuridão, tem um pequeno grupo que anda na luz do entardecer. E isto é grande demais, é grandioso e é maravilhoso nós receber dele a revelação do céu, da sua palavra, que nos fortifica, nos fortalece e que nos dá fé de arrebatamento. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos nesse estudo e eu até estava ouvindo esses dias os cultos na web rádio, no horário do programa. Está se repetindo muito. Embora a gente botou uma quantidade de culto e lá o sistema ele pega de uma forma aleatória, mas eu já estou, inclusive, pedindo para o Gilson, né? E depois a gente vai ver como é que faz, se habilita uma pessoa para ficar gravando, né, puxando esses cultos, gravando, botando na web rádio, porque isso é de grande importância, é o evangelismo. Embora a gente esteja ao vivo pela web rádio, pelo rádio, né, nesse momento em cadeia, só são 3 vezes por semana, e a gente entra 2 vezes, ou melhor, 3 vezes durante o dia pela web rádio. São 3 cultos. Tem uma pregação da mensagem do profeta completo, começa às 21 horas. Às 7 horas temos pão diário, que são recortes da mensagem. E também temos um intervalo de meditação com instrumental a partir das 8 horas. E é muito bom você conhecer a grade, né? 10 horas temos um culto, né? 10 horas, né? Ou é 9 horas? 10 horas, né? E 1 hora da tarde e também às 6 horas da tarde nós temos culto pregado aqui na igreja. Eu sei que nós estamos vivendo
em tempo onde as pessoas são poucos os que podem ouvir, como nós temos pregado nesses dias, nessas eras da igreja, e sempre a advertência final de cada mensagem a cada uma das eras é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós estamos vendo que muitas poucas pessoas têm ouvido, né? São semente de Deus que ouve a palavra de Deus, porque só a semente de Deus ouve a palavra de Deus. E nós vamos falar justamente hoje, na parte que a gente parou aqui na era de Pérgamo, receber a palavra de Deus. Vai ser um estudo um pouco extenso, provavelmente vamos ter hoje, amanhã e talvez mais culto neste assunto tão grande que nós tivemos na era passada, na era que nós lemos, né, a era de Esmirna, como também na era de Efésio. Nós tivemos grande ensinamento e agora nós estamos tendo esse grande ensinamento aqui na era de Pérgamo. E a gente sabe que todos esses ensinamentos, eles são para os cristãos de todas as eras, né? Porque a palavra é a mesma palavra, né? Às vezes muda a advertência, muda, vamos dizer assim, as tribulações de cada era, vamos dizer, o modo de cada era, né? A condição de cada era, mas a palavra é a mesma. O mesmo Senhor Jesus Cristo, Ele que está andando entre os castiçais de ouro, né? Que são as 7 eras da igreja. Eu convido a vocês para se pôr de pé, e nós vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 2, nós vamos ler do verso 12 até o verso 17, a era de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antípias, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Para que comessem, né, dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve tirarei de ti, ou seja, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Que Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Vocês podem se assentar.
enquanto enfim chega a hora em que a morte eu enfrentarei. Sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Amém. Deus abençoe, irmão Felipe. Eu parei aqui, onde eu estava lendo. Recorde agora, João Batista não só foi o profeta, mas também o mensageiro de seus dias. Então nós vemos que Deus, Ele preparou o homem, né, para cada tempo. Deus tinha o seu homem, o seu mensageiro, que ali era a boca de Deus para o povo que ouvia. E nós vemos que o apóstolo Paulo falando, que ele nos falou muitas vezes na antiguidade através dos profetas, mas hoje ele fala através do seu Filho, Jesus Cristo. Agora nós vemos aqui João, né? Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E aqui está, vamos dizer assim, o segredo, o que faz a pessoa ouvir e obedecer a Deus é pelo Espírito Santo. O ouvir da palavra é quando você tem o Espírito Santo, você ouve a voz de Deus. É os que podem ouvir a voz de Deus, né? Quando eu estava batizando no Jordão, a palavra de Deus, Jesus, veio a ele, né? Então a palavra sempre vem àqueles que têm o Espírito Santo. Amém? A palavra sempre vem aos verdadeiramente cheios do Espírito. E essa é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. É essa que Jesus disse que seria a evidência. Ele disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. E aqui nós observamos, não é? O mundo não pode receber.
Ora, nós sabemos que é a verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17b. Novamente em João 8:46, porque entendeis a minha linguagem? Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Você notou que Jesus disse que do mundo não poderia receber o Espírito Santo? Ora, neste versículo que acabei de ler, tampouco poderia receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. Aleluia! E se você tem o Espírito Santo, como os profetas, a palavra virá a você. Aleluia! E você receberia. Em São João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aqui achamos novamente a palavra vindo por causa do Espírito de Deus. Novamente em São João 13, ou seja, 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, a palavra, ele vos guiará em toda a verdade. A tua palavra é a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá a palavra, tudo que tiver ouvido, a palavra de Deus. Aqui nós estamos falando o versículo com parênteses, na verdade seria assim, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos ensinará o que há de vir. Então, esse Espírito Santo que virá, que o crente recebe, é a palavra. Aleluia! E é por isso que nós ouvimos a palavra. Por isso, mais uma vez, nessa tão grande e profunda versículo, mensagem que ponteia, o final de cada era. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Nós sabemos, as igrejas, elas vieram em épocas diferentes do tempo, Essa daqui mesmo foi de 312 a 607, 8 ou 9, por aí, quase 300 anos, Mas Deus tinha os seus naqueles dias. Não era um grande número, como nunca foi, Sempre foi um pequeno número. Jesus disse, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Sempre aqueles que ouvem a palavra é um pequeno número. Mas estes são o que tem a evidência do Espírito Santo, porque deram ouvido à palavra. Aleluia! Porque não falará de si mesmo, mas dirá a palavra, tudo que tiver ouvido de Deus. E vos anunciará o que há de vir, O Espírito trazendo a palavra de profecia. Então, quando você tem o Espírito Santo, ele traz a palavra de profecia. Amém?
quero que vocês observem bem cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas. Mais uma vez, nós estamos vendo essa parte aqui, né? Interpretar, profetizar, ou gritar, ou dançar. Ele diz que a evidência seria que você estaria na verdade. Você estaria na palavra de Deus para a sua era. E aqui vem, a evidência tem a ver com receber essa palavra. A evidência de você ter o Espírito Santo tem a ver em você receber essa palavra. Porque muitos não recebem. Pessoas chegam até mesmo a ser batizados, mas elas não receberam ainda, né? E nós vimos que o que vai mostrar a evidência é você receber a palavra. Você receber a palavra e viver a palavra. Você ama a palavra. E é por isso que vocês estão aqui nessa noite. Porque vocês amam ouvir a palavra. Agora, tem muitos que não suportam. Eles até mesmo vêm, às vezes assistem um culto, pensam que é uma emoção, uma gritaria, ou qualquer outro tipo de coisa. Mas a palavra é sublime. Eu sempre gosto de lembrar ali, Elias, quando ele estava ali naquela montanha, né? Ele estava na caverna, e Deus pediu para ele sair para fora, para ele falar com ele. E Elias, quando saiu, ele viu um grande vendaval, terremoto. Ele pensou que Deus via naquilo, mas Deus não estava nisto. Ele viu um grande um fogaréu, um grande fogo. Ele pensou que Deus vinha naquele fogo, mas Deus não estava ali, né? E depois ele viu um suavizado ali, um vento tranquilo, né? Uma atmosfera boa, e Deus estava ali. Aleluia! Deus está num culto onde você sente a presença de Deus. Não é você sentir uma emoção, é você sentir essa atmosfera do Espírito Santo. A pregação não é uma eloquência, vamos dizer, um esbanjar de filosofia, mas é a pura e simples palavra de Deus, às vezes até por lábios gaguejante, mas ali Deus está naquela mensagem, naquela palavra. Você é abençoado, você é transformado, você é curado, você recebe bênçãos sem medida quando você consegue ouvir a voz de Deus. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Agora, veja isso. A prova do Espírito está habitando inteiramente era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era, quando punha a igreja em ordem.
Paulo teve que dizer àqueles que pretendiam ter outra revelação, versículo 36, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? A evidência de um crente cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, a palavra, mas receber a verdade, a palavra. Então você recebe a palavra, aleluia, porque você não pode produzir de você mesmo a palavra, mas você pode receber a palavra, aleluia. E aí tem mais, e crê-la e obedecê-la. Porque não quando você recebe, você crê nela e você obedece a palavra. Amém? Você notou que em Apocalipse 22, 17, e o Espírito e a esposa diz, vem, e quem ouve, diga vem. Veja, a esposa fala a mesma palavra que o Espírito fala. Aleluia. Oh, irmãos, isso é grande demais. A esposa aqui é a noiva de Cristo. Aleluia. Ela fala. Ela é uma esposa palavra. Provada que ela tem o Espírito. Em cada era da igreja, ouvimos essas palavras. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra. Se você tem o Espírito, você ouvirá a palavra para a sua era. Então, você está vendo aqui que o ouvir aqui é ter o Espírito? Aleluia! Se você tem o Espírito, você ouve a palavra para aquela era. Assim como aqueles cristãos verdadeiros receberam a palavra para o seu dia, a sua era. Você captou esse último pensamento? Repita, cada era da igreja termina com a mesma demonstração. Quem tem ouvidos, ouça. Um indivíduo, ouça um indivíduo. O que é o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz às igrejas, né? Quem tem ouvido, ouça. Esse aqui é o indivíduo, cada um, né? O que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra. Ele tem a verdade para cada era. Cada era tem tido seus próprios eleitos. E esses grupos de eleitos sempre ouviu a palavra. Sempre. Isso nós vemos aqui 100 anos atrás era muito diferente, não é? Mas já ainda era a era de Filadélfia, né? Há 200 anos atrás, há 300 anos, há 500 anos, era outra era da igreja, né? E uma era, às vezes, ela passa, às vezes, por várias gerações. E nós vemos que cada tempo Deus tem os seus filhos na terra. Se você pudesse dizer, se você
não é para quem quer, nem para quem corre. Jesus disse assim, mas é para aquele a quem Deus quer revelar. E é por isso que nós, irmãos, somos um povo privilegiado. Porque isso é um grande privilégio. Você poder ouvir a palavra da hora. Você ter o penhor de Deus que faz você ouvir a palavra da hora. Isso é um grande privilégio. Porque você foi predestinado, elegido por Deus, antes da fundação do mundo, para ouvir e estar aqui. Aleluia! Isso é tremendo. É grande demais isso aqui. Nada no mundo pode ofuscar isso aqui. Isso é tremendo. Você captou isso? Esse pensamento? Repito, cada era da igreja termina com a mesma demonstração. Quem tem ouvido, ouça. O indivíduo, o que o Espírito diz à igreja. Quer dizer, quem tem ouvido, um indivíduo, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, cada um, individual, você ouviu a voz de Deus. Você ouviu a voz do Espírito Santo. Aleluia! Oh, isso é muito tremendo. É grande demais isso aqui. O Espírito e a palavra, ele tem a verdade para cada era. Cada era tem tido os seus próprios eleitos. E esse grupo de eleitos sempre ouviu a palavra e a recebeu, provando que tinha a semente neles. São João 8:47. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Isso a gente fala muitas vezes. Pessoas que estão ouvindo a palavra dizem, irmão, você é de Deus, porque você ouve a palavra de Deus. Aleluia. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. E aí ele já está falando para aqueles que não escutavam. Eles recusavam a palavra, Jesus, e suas palavras para os seus dias. Porém, a verdadeira semente recebeu a palavra, porque era de Deus. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, Espírito Santo. Isaías 54:13, né? Jesus disse a mesma coisa em São João 6:45. Ser um com a palavra prova se você é de Deus e cheio do Espírito Santo, do Espírito. Não há outro critério. É você ser um com a palavra. É a mesma que você dizer ser um com Cristo, ser um com Jesus, porque Jesus é a palavra. Jesus Cristo, aleluia. Agora surgem essas perguntas, muito boa, que eu sei que todos estão ansiosos para fazer. Por que a manifestação não é uma evidência de ser batizado com o Espírito Santo? Porque você não esqueça, existe a manifestação. Só que a manifestação, ela é diferente do batismo do Espírito Santo, né? E exatamente aqui, a pergunta, né? Ora, eu queria poder dizer isso, é correto, porque
Não gosto de ferir as pessoas ou de pisar em suas doutrinas, mas eu não seria um verdadeiro servo de Deus se não lhe declarasse todo o conselho de Deus. Isso é correto, não é? Vamos simplesmente dar uma olhada em Balaão. Ele era religioso, ele adorava a Deus, ele conhecia o método próprio de sacrificar. Desculpa. Balaão, ele conhecia, né? Ele conhecia o método próprio de sacrificar, se aproximar de Deus, mas não era um profeta da semente verdadeira, porque recebeu o prêmio da injustiça. E pior ainda, levou o povo de Deus aos pecados de fornicação e idolatria. Todavia, quem se atreveria a negar que o Espírito de Deus manifestou-se através dele numa das mais belas porções de profecia absolutamente exata que o mundo jamais viu? Mas ele nunca teve o Espírito Santo. Pois bem, o que você acha de Caifás, um sumo sacerdote? E a Bíblia diz que ele profetizou o tipo de morte com que o Senhor havia de morrer. Todos nós sabemos que não há nenhum registro dele sendo um homem cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, como prezado velho Simeão e a querida santa chamada Ana. Todavia, ele teve um genuíno manifestação do Espírito Santo. Então vocês veem aqui uma manifestação do Espírito Santo. Um rebelde pode ter, né? Uma pessoa, vamos dizer, um falso profeta pode ter. Um profeta que não é um profeta da verdadeira semente pode ter. Assim como nós falamos aqui na era de Efésios, nós falamos das duas árvores, da verdadeira vinha e da falsa vinha. Quer dizer, os crentes da falsa vinha podem receber a manifestação do Espírito Santo, só que não tem o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é obedecer a palavra, é ouvir a palavra de Deus para o seu dia. Aleluia! Não podemos negar isso. Portanto, onde ficar a manifestação com evidência? Não está aí. Se você é verdadeiro, cheio do Espírito de Deus, terá a evidência da palavra em sua vida. Isso é que vai dizer que você é um crente, você é um cristão, você recebeu a palavra. É se você tem a evidência da palavra na sua vida. Né? Deixe-me lhe mostrar quão profundamente eu sinto e compreendo esta verdade por uma revelação que Deus me deu. Mas eu queria deixar isso aqui, porque senão vai ficar incompleto, para a gente continuar nisso aqui amanhã, se Deus quiser. Tá certo? Agora, irmãos, você viu aqui que há uma diferença de você ter o Espírito Santo ou mesmo só ter uma manifestação do Espírito Santo. Uma manifestação do Espírito Santo, Balaão teve, mas ele não tinha o Espírito Santo.
Só os verdadeiros crentes, genuínos, sementes de Deus, que têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus em nós, Deus em nossos corações. Aleluia. Que Deus possa abençoar cada um de vocês por esse curto sermão, que isto possa ajudar a cada um dos ouvintes neste momento, que eles possam ter esta compreensão, esta revelação de Deus. Que Deus abençoe. Vamos se pôr de pé, nós vamos encerrar esse culto com oração. Maravilhoso Deus, bondoso Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor Jesus, porque mais uma vez estivemos aqui na Tua presença, Pai. Pedimos, Senhor Jesus, que Tu, Senhor Jesus, unja, Senhor, a cada vida aqui, Senhor, com Teu Espírito Santo. Encha-nos, Pai, com Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, cada dia viver a Tua palavra. Ó Pai bendito, obedecê-la mais e mais, Senhor Jesus. E estar na Tua presença, Pai amado. Te pedimos, Pai, e desde já te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês.